E aí, quem usa o Playwright já sabe que ele é uma ferramenta incrível para teste de interface. Mas a verdade é que isso é só a pontinha do iceberg. Hoje, a gente vai mergulhar fundo, sair um pouco da janela do navegador, para desbloquear o verdadeiro poder full stack que o Playwright esconde. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo os limites de testar só a interface. Depois, vamos descobrir como usar a API para acelerar tudo e, no final, vamos juntar as duas coisas para criar testes que não são só mais rápidos, mas, nossa, muito mais confiáveis. Então, vamos começar com uma dor que, olha, muita gente conhece bem. Aqueles testes de ponta a ponta que deveriam dar segurança, mas que na prática acabam virando uma fonte de frustração. Essa pergunta aí provavelmente acertou em cheio, né? A lentidão e a instabilidade são inimigas de quem quer entregar software com agilidade. E muitas vezes, os testes que focam só na interface são os grandes vilões dessa história. E aqui estão os suspeitos de sempre. Cada login pela interface do usuário é tempo jogado fora. Preparar um cenário mais complexo, tipo criar um usuário com permissões especiais clicando um monte de formulário, é super ineficiente. E o pior de tudo, aquela instabilidade, aquele teste que quebra do nada e deixa todo mundo se perguntando se o problema está no código ou no próprio teste. A solução, então, é uma virada de chave. Em vez de pensar só no que acontece na tela, a gente passa a ter uma abordagem full stack. A gente sai de testes lentos, frágeis e focados só no front-end para testes rápidos, robustos e que olham para a aplicação inteira, da tela até o banco de dados. E para fazer essa transição, a gente precisa da ferramenta certa. O Playwright nos dá um tipo de passe livre para os bastidores da nossa aplicação, o API Request and Context. Pensa nisso como uma linha direta com o seu back-end, sem precisar renderizar HTML, sem esperar JavaScript carregar. São só requisições e respostas HTTP pulas. É o jeito mais rápido possível de interagir com a lógica do servidor. E usar isso é incrivelmente direto. Primeiro, a gente configura o contexto, definindo coisas como a URL base, algum cabeçalho de autenticação, etc. Depois, a gente envia a requisição, seja um post para criar algo ou um GET para buscar. E, por fim, a gente valida a resposta para ter certeza que tudo correu como esperado. Simples, rápido e muito, muito eficaz. Beleza, agora a coisa começa a ficar interessante de verdade. O primeiro superpoder que a gente ganha é usar a API como uma espécie de gerente de palco, sabe? Preparando o cenário perfeitamente antes mesmo do teste de interface começar. Isso é tão central que a própria documentação do Playwright bate nessa tecla. Em vez de usar a interface para criar um usuário, popular um carrinho de compras ou qualquer outra coisa, a gente faz isso em milissegundos com uma chamada de API. Então, o fluxo fica mais ou menos assim. Uma chamada de API, um post, cria na hora os dados que a gente precisa. Aí sim, o teste de UI vai direto para a página que interessa, pulando toda a parte chata de configuração, e por fim ele faz só a validação que importa. Checar se a interface está mostrando direitinho aquele estado que a gente acabou de criar. E essa abordagem híbrida funciona nos dois sentidos. Depois que uma ação acontece na tela, como a gente pode ter certeza absoluta de que a mudança certa foi feita lá no servidor? Simples, a gente pergunta diretamente para ele. O processo é super robusto. O teste faz alguma coisa na interface. Daí ele pega um ID, talvez da nova URL. Com esse ID na mão, ele faz uma chamada de API GET direto para o endpoint. E em vez de só checar um texto na tela, ele inspeciona a resposta JSON completa. Isso garante que não só o título está certo, mas que todos os campos foram salvos como deveriam. É uma verificação muito mais profunda. Ok, para tudo isso funcionar de forma confiável, sem um teste atrapalhar o outro, a gente precisa de uma peça-chave, o Browser Context. A melhor analogia para um Browser Context é uma janela anônima do navegador. Cada teste ganha o seu próprio contexto, o que significa que ele começa do zero, sem nenhum cookie ou dado do teste anterior. Isso elimina uma fonte gigantesca de instabilidade e garante que cada teste rode num ambiente limpo e previsível. Certo. Agora que a gente já tem as ferramentas, a velocidade da API e o isolamento do Browser Context, vamos juntar tudo para criar a técnica mais poderosa de todas. Prepare-se para eliminar de uma vez por todas o passo mais lento e repetitivo de qualquer suíte de testes. Primeiro, em vez de preencher formulário de login na interface, a gente faz uma única chamada de API POST para o nosso endpoint de autenticação. Isso é absurdamente rápido. Logo em seguida, a gente usa o método StorageState para capturar os cookies de sessão e os tokens que o servidor devolveu. E aqui vem o pulo do gato. Para cada teste de interface que vai rodar depois, na hora de criar um novo Browser Context, a gente simplesmente passa aquele estado de autenticação que a gente salvou. O resultado
Cada teste já começa como se o usuário estivesse magicamente logado. Sem formulários, sem esperas, só testes focados e super rápidos. Quando a gente junta todas essas peças, não estamos só escrevendo testes melhores. Estamos, na verdade, adotando uma filosofia de teste completamente nova e muito superior. Olha, o que é realmente legal nesse slide é como a comparação fica clara. Testar só a interface é lento e frágil. Testar só a API é rápido, mas perde a perspectiva do usuário. A abordagem híbrida full stack nos dá o melhor dos dois mundos. A velocidade da API para preparar e verificar as coisas e a confiança de um teste de interface focado. O resultado é uma suíte de testes rápida e com uma confiabilidade altíssima. E esse é o ponto-chave. A razão pela qual essa sinergia toda funciona tão bem é que o Playwright foi projetado com essa integração em mente. O estado de uma sessão de API pode ser passado diretamente para uma sessão de navegador. É isso que destrava todo esse poder. A grande sacada é esta: quando a gente trata os testes como código de verdade, interagindo de forma inteligente com a API e a interface, eles deixam de ser só uns scripts frágeis para se tornarem parte da nossa aplicação. E aí a pergunta muda de como faço meus testes passarem para o que eu consigo construir com toda essa nova confiança e velocidade.